Vou ser papai, mas só tem um detalhe. Eu estou em dúvida se o filho é meu ou não. Gente, não é verdade isso aqui não, hein? Olá, queridos, sejam todos bem-vindos ao canal Recomeçando Juntos. Espero que vocês estejam tudo bem, por aqui está tudo bem, graças a Deus. E hoje, né, filha, nós queremos contar uma história, um caos verídico, né? Como diz os antigos, né? Um caos. Um caos. E que história é essa, queridos? Chegou até nós, e a história é o seguinte. Um menino que ele vai ser papai. Mas ele estava me contando, né? Nós estamos batendo esse papo, e ele compartilhou comigo que ele vai ser, né, papai. A namorada dele está aproximadamente com 7 ou 8 meses de gestação, mas ele está em dúvida se o filho é dele ou não. Aí eu perguntei, rapaz, mas como assim? Você está em dúvida, não era sua namorada? Ele falou assim, não, ô Nelson, porque há um período, alguns meses atrás, eu me separei dela. E ela estava se relacionando com dois caras. E depois nós voltamos, e logo depois de nós termos voltado, ela falou que estava grávida. E eu perguntei a ela se o filho era meu, e ela está afirmando que o filho é meu, então estou com ela. Mas eu assim, cara, eu falei, mas como é que tá, cara, teu coração nessa questão aí? Eu falei assim, não, eu vou esperar para ver qual é. É porque ele é jovem. Ele é jovem. E jovem, tá, assim, apaixonado pela questão de ser um papai, né? Sim. Agora, queridos, quando nós ouvimos essa história por parte desse menino, eu expliquei isso para ele, que nós iremos colocar para vocês agora. Falei para ele algumas consequências que ele pode arcar se esse filho não for dele, né, filha? Exatamente. Porque é muito bonito, né? Ah, eu vou ser papai, não sei nem se eu sou o pai, vou ser papai. É muito bonitinho, muito legal, mas na prática vai ter consequências. Sim. E nem sempre a pessoa está preparada para as consequências de talvez não ser o pai da criança. Verdade. E uma das perguntas que eu fiz para ele foi o seguinte, falei assim, meu filho, você está disposto, né, quando essa criança nascer, e essa criança vir com a aparência de outro homem, ou seja, de outra pessoa, você está disposto, né, a amar essa criança, mesmo essa criança não parecendo com você? Por quê? Porque no seu coração pode gerar uma repulsa pela criança. Hoje você fala, eu vou ver qual é, deixa nascer. Mas quando você vê da criança, você já casou, já assinou lá, deu chamegão lá no cartório lá, e você olhar para a criança tem a aparência do padeiro, tem a aparência do confeiteiro, do seu amigo chegado. Então, será que no seu coração você não vai gerar uma repulsa por essa criança? É, porque a criança não tem culpa de nada, né? Não sim. foi a criança que fez nada. Ela veio ao mundo porque alguém se relacionou. E aí você assume e depois você não trata com o filho, não trata bem, então tem que pensar muito, né? Tem que pensar muito. Para depois a criança não sofrer, porque geralmente é o que acontece. Os adultos, né, fazem as suas loucuras e no final quem paga o pato é a criança, que é maltratada, que é... Infelizmente. Né, que fica às vezes cheio de trauma porque o outro não conseguiu levar até o final a responsabilidade que assumiu. E outra coisa que pode acontecer, né, no caso da criança não ser dele, é o que a vergonha que ele vai passar diante dos amigos, diante dos parentes, diante da sociedade, porque a gente sabe, né, e é verdade, que as pessoas são mais, né? Verdade. Geralmente as pessoas gostam de falar, olha, assim, menino, você é tão branquinho, seu filho nasceu negro. Sua mulher é negra? Não, não é negra. Ou, essa criança tem os olhos azuis. Quem tem os olhos azuis na sua família? Então as pessoas se metem mesmo. Né? E se você não estiver preparado para essa vergonha que você vai ter que passar, como é que vai ser? Verdade. Sim. E como ele está empolgado, ele não está botando na balança essas questões que podem acontecer. E geralmente acontece. Verdade. E eu falei para ele que, além disso, e suponho que a criança nasceu, a criança não se parece nada com você, você não está suportando a encarnação dos seus amigos, a encarnação dos seus parentes e tudo,
e você decide se separar dessa pessoa. Meu amigo, não vai adiantar você chegar, né, diante do juiz lá e falar assim, eu me separei porque o filho não é meu, porque a criança não se parece comigo. Falei para ele, meu filho, a partir do momento que você assinou, que você, né, gerou lá a certidão de nascimento, o seu nome está lá, então você precisa se preparar para você começar a pagar a pensão alimentícia referente à criança. E eu, assim, querido, eu coloquei ele com os pés no chão, falei essas coisas, para quê? Para ele ter consciência de onde ele está entrando. E outra questão também que eu falei com ele a respeito de pensão alimentícia, uma das poucas coisas que dá cadeia nesse Brasil, que é certo, né, filha? Claro, é certo, claro. É a pensão alimentícia. Por quê, né, filha? A criança não pode pagar o pato. Não né? pode. O nome já fala, pensão alimentícia. É para o sustento do alimento da criança. Então, se você tem um filho, né, você tem que pagar. Verdade. E aí, vamos dizer assim, é muito fácil quando você está empolgado querer, mas depois que você descobre que não é seu, você pagar a pensão alimentícia para uma criança que não tem nada a ver contigo mais, e se não pagar, vai preso. Vai preso. E não vai adiantar chegar e falar assim, o filho não é meu. Tá lá o seu nome lá. Sim. Assumiu. Já era. É seu. E nessa conversa eu falei para ele o seguinte, falei assim, meu filho, como resolver esse problema? Querido, a primeira questão, se você está vivendo uma situação dessa, ou quem sabe no futuro você for viver uma situação dessa, a primeira coisa que nós queremos deixar bem claro para você é o seguinte, não entrem em bola dividida. Exatamente. Se você não tem certeza que o filho é seu, ou pode ser outro contexto. Se você não tem certeza, então que ele não entre em bola dividida, não entre em um relacionamento, que vocês fiquem com dúvida em relação ao parceiro que está do seu lado, né, filho? Se a pessoa tá com você e tá com um monte de gente, como é que é isso? Tá doido, né? Você tem que estar com uma pessoa e ter... É claro que a gente certeza 100% você não tem, mas pelo menos aparentemente é só você e o outro. Sim. Porque senão você vai ter problema. Com certeza. E no caso de uma gravidez, acontece isso que está acontecendo com ele e outras histórias que a gente já ouviu falar de pessoas que entraram numa situação dessa. Sim, mas sim. Tem outra solução também. Além de não entrar na bola dividida, mas se você já entrou, agora tá envolvido como ele, tem que fazer um teste de DNA. É verdade. E eu falei para ele a respeito do teste de DNA. Falei, meu filho, você já viu a clínica onde você vai fazer? Ele falou assim, não. Falei, e se preparando financeiramente? Eu não sei quanto custa. Também não. Falei, meu filho, isso precisa, você precisa estar, né, agitando isso agora. Daqui a 3 meses a criança nasce aí e você precisa, que você está em dúvida, não sabe, você precisa sair na frente, já agitando os negócios, para quê? Quando a criança nascer, vamos fazer o teste de DNA. Falei para ele, quando você pedir o teste de DNA, você vai ser julgado como alguém insensível, né? Às vezes a mãe, né? Não só insensível, pode ser rotulado como canalha, porque Sim. Talvez o papai e a mamãe da moça não sabem que ela tinha vários namorados ao mesmo tempo. E aí vão rotular como, quer dizer que na hora de fazer fez e agora quer teste de DNA? Sim. Então você talvez vai levar o nome de canalha. Mas se você não tem certeza, nada mais justo do que fazer o teste de DNA. Sim. Até porque ela confessa que ela tinha outros namorados, né? Que como eles tiveram um término aí temporário, então ela não estava traindo ele, né? Ela estava sozinha, então ela estava com liberdade para sair com quem ela queria. Só que dentro desses 2 meses ela saiu com mais 2 rapazes, a não ser que ela não tenha mantido relações sexuais. Né? Nós não sabemos, só ela e Deus, né? E quem estava namorando ela. Sim. Mas no caso dele, que não tem certeza nem convicção de nada, tem que falar, olha, já que você não deve... Não teme. Exatamente. Verdade. A partir do momento que ele pediu o teste de DNA, isso se ele realmente for pedir, né? Que eu não senti firmeza nenhuma dele. Mas se ele pediu o teste de DNA, queridos, eu falei para meu filho, independente da resposta dela, você vai ter já um sinal, uma direção aí que realmente esse filho, ele não pode ser seu. Porque, né, foi o que Simone falou, quem não deve não teme. A partir do momento que você fala teste de DNA, e ela, não, pra quê? E não sei o quê, o filho é seu e tal, e papapá. E começar com alguma história assim, eu falei, meu filho, então, por aí já é um sinal. A gente até entende que é normal, vamos dizer assim, nós 2 somos casados. Então eu tô casada com ele direitinho, só sou eu e ele.
E aí eu engravido, ele pede um teste de DNA, claro, eu iria ficar chateada. Porque, poxa, eu não tô fazendo nada de errado, sempre dei, né, testemunho de vida correta. Mas no caso deles, que eles não são casados, eles não moravam juntos nem nada. Sim. Eles eram namorados, mas ela namorava outras pessoas. E ele também devia namorar, né? Porque não é só ela, né? O problema é que a mulher engravida, né? Então, no caso, já que ela já andou por aí com outras pessoas, então o teste de DNA é a coisa mais justa a se fazer. Sim. Agora, ela pode muito bem falar para ele, não vou fazer, se negar, não querer fazer e só fazer depois que a criança nascer, diante de um processo na justiça, ele conseguir isso, né? Verdade, verdade. Então, queridos, e a última verdade, né, sobre esse assunto, né, é que eu expliquei para ele, falei, meu filho, suponhamos que você está disposto a assumir essa criança, mesmo você fazendo o teste de DNA, e o filho não for seu e tal, tudo dando contra no que diz respeito, né, a incerteza sendo confirmada. E você decidir ficar, né, com essa criança, né, e permanecer, né, com ela, e assumir essa criança, então, meu filho, parabéns. Você é alguém que tem um coração nobre. Por que nós dizemos isso? Perto da nossa casa aqui, né, filho? Um vizinho nosso, sim. Ele assumiu quando a menina estava grávida. Ele conheceu a menina grávida, né? De outra pessoa. Esse garoto, né, assumiu a menina, né, grávida, casou com ela, a criança nasceu e hoje eles vivem maravilhosamente bem. Sim, ele ama a criança como se fosse dele. Então, assim, parabéns. De repente, você que está ouvindo e vendo esse vídeo, esse é seu caso. Se você assumiu uma criança que não é sua, cara, você é uma pessoa que tem um coração nobre. É, porque o problema não é assumir a criança. É assumir uma criança que você pensa que é sua e não é sua, e depois você descobre. Então, se a pessoa tiver um coração nobre, ela vai falar, não tem problema, eu amo a criança e ponto. Eu amo você, Tomara, né? que seja o caso dele, sim, né? Sim. Que a criancinha não pague o pato aí. Sim, sim. Gente, nós torcemos para que essa história, né, ela venha ter um desfecho maravilhoso, que a criança venha ser dele realmente, que isso não passe apenas de um equívoco, né? Sim. Um equívoco. Nós pedimos a Deus aí que corra tudo bem e que amanhã depois nós viemos aqui, né, fazer outro vídeo referente a essa história. E o vídeo falou assim, ó, queridos, a criança nasceu, é dele e tal, então esperamos... Ou não é dele, mas ele se apaixonou pela criança. Sim, e pronto. Verdade, e pronto. Tá bom, meu povo? Então, nós vamos ficando por aqui, gente. Te pedimos aquele favor, como sempre. Se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que vocês puderem aí, tá bom? Então, tchau, gente. Tchau, gente. Beijo no coração.